Mateus capítulo 5, versículo número 8. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém, Senhor. Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração essa manhã, que ela supra todas as nossas necessidades espirituais, que ela seja um alimento para cada um de nós, que ela nos mantenha de pé, que ela transforme a nossa vida, Pai, que ela mude os pensamentos de cada um aqui. Eu quero te pedir, Deus, a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre a minha vida, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, que barreiras sejam quebradas esta manhã, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Eu te peço isso, entregando essa ministração em Tuas mãos e orando com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, palavras do Senhor Jesus no sermão conhecido como Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Numa delas o Senhor diz: bem-aventurados ou felizes os limpos de coração. E a razão dessa bem-aventurança, dessa felicidade, é porque eles verão a Deus. Simples foi a palavra do Senhor a esse respeito. E eu creio, irmãos, que muitas pessoas querem ver Deus. Eu creio que nós, cristãos, temos essa esperança, ver o Senhor, rever Jesus. Esperamos a sua volta, esperamos a presença de Deus, onde estaremos para sempre com Ele, como diz a Bíblia Sagrada. Precisamos vê-lo, queremos, ansiamos por isso. Só que a questão que Jesus coloca aqui é bem simples. Esta experiência é exclusiva para aqueles que ele chama de limpos de coração. Talvez as pessoas, nesse desejo de ver Deus, não consigam entender o que é essa limpeza de coração. Talvez muita gente, no desejo de ver Deus, se esforce para, de alguma forma, fazer algo especial e, de repente, ganhar o direito de ver Deus. Mas não é isso que Jesus está falando. A circunstância, o requisito é muito simples. Ele fala de algo muito simples, apenas ser limpo de coração. É a doutrina bíblica que Jesus está ensinando, que é preciso ser limpo de coração para ver, para contemplar, para desfrutar dessa presença maravilhosa que todos nós esperamos. Agora, o que é isso? O que significa isso? De que maneira eu consigo esse coração limpo? Não há outra forma de entender isso a não ser pela Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia se refere ao coração, não é propriamente e exclusivamente ao órgão que bate e pulsa dentro de nós, responsável pela circulação do nosso sangue. As referências ao coração são mais amplas do que apenas um órgão do nosso organismo. A referência ao coração fala da mente, fala dos sentimentos, fala da nossa vontade, das expectativas, daquilo que nós vivemos de uma maneira geral, daquilo a que somos inclinados. Então, coração abrange todas essas coisas, os desejos, as vontades, as inclinações, tudo isso está abrangido pelo termo coração. E há uma coisa que nós precisamos cuidar, da limpeza de todas essas áreas. Aqui é uma citação de um filósofo existencialista cristão, que eu já mencionei algumas vezes na igreja, chamado Søren Kierkegaard. A respeito disso, certa vez ele falou o seguinte: a pureza do coração é desejar uma só coisa, Deus mesmo. Isso é que traz a pureza para o coração. Já que do coração procedem também os desejos, do coração procedem todas as coisas, como diz a Bíblia. Quanto mais puro será o meu coração, quanto mais eu desejar apenas Deus. Tantas coisas ocupam os nossos desejos, os nossos pensamentos, aspirações, ambições, mas a pureza do coração está vinculada a desejarmos realmente Deus e somente Deus. Ser esse o alvo da nossa vida.
E foi nesse sentido que Jesus falou estas palavras aqui nesse texto. E algumas coisas eu quero fazer, alguns comentários com os irmãos sobre a Bíblia, a respeito do que a Bíblia descreve sobre um coração sem a presença do Salvador, sem a presença de Deus. Veja algumas coisas que nós encontramos na própria Bíblia Sagrada. Abra comigo em Jeremias capítulo 17, vou ler alguns versículos para nós entendermos a doutrina bíblica. Jeremias capítulo 17, versículo número 9, há aqui uma grande afirmação que vai basear os nossos pensamentos. Diz assim o versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem pode conhecer um coração? Quem pode discernir um coração? Que Jeremias, segundo a inspiração de Deus, diz que é corrupto, que é tremendamente corrupto, desesperadamente corrupto e, portanto, enganoso. Quem pode, de fato, conhecer o coração de alguém? Muitas vezes nós dizemos isso de forma até ignorante. É comum as pessoas dizerem: eu conheço o meu coração, eu sei, eu conheço o coração dos meus filhos, eu conheço o coração da minha mãe. Quem pode conhecer o coração de alguém? É o que pergunta a Bíblia. Então, qualquer tentativa de dizer que conhece o coração de quem quer que seja é enganosa, é falha, porque o coração de todos é tremendamente corrupto. E o homem sem Deus, especialmente, se deixa enganar pelos sentimentos do seu próprio coração. Mas muitos que se dizem cristãos também se deixam enganar por sentimentos do coração. É muito comum uma frase que dizemos comumente na igreja: senti no meu coração. Parece algo bonito e espiritual, mas é algo que precisa ser também discernido. Já que o coração é enganoso, pode ser que minhas atitudes baseadas num sentimento do coração sejam também enganosas. É melhor sentir no espírito do que sentir no coração. Porque é no espírito que Deus trabalha no homem. A conversão acontece no espírito. Aquele que está em Cristo é um espírito com ele, diz 1 Coríntios 6,17. Então é no espírito que nós recebemos as revelações de Deus, e não no coração. É muito arriscado se guiar pelo coração. E isso é um problema, nós precisamos discernir essas coisas. A Bíblia diz também, no livro do profeta Ezequiel, vamos ler, no capítulo 36, falando sobre a natureza do homem, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Veja, é Deus quem opera uma mudança no coração do homem. Nenhum homem consegue transformar o seu coração. Por maior que seja a diligência de uma pessoa, a disciplina, a pessoa não consegue transformar o seu próprio coração. Essa é uma obra de Deus que acontece única e exclusivamente através da conversão, onde Deus mesmo diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um novo coração. Veja, Deus não faz reformas na gente. Deus não faz lanternagem na gente, Ele troca peças, entendeu? Ele não vai consertar o seu coração, Ele vai trocá-lo. Ele vai tirar o de pedra e vai botar um de carne. Então nós precisamos entender como é a natureza do nosso coração, especialmente daquele que não conhece Deus. Continua com um coração de pedra, achando que entende, achando que sabe, achando que conhece, mas com um coração empedrado, enganoso, corrupto, que ninguém pode conhecer a não ser Deus. E só Deus pode trocar esse coração por algo que seja aproveitável. Veja um outro exemplo bíblico agora no Novo Testamento, em Marcos capítulo 7. Vamos ler a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 7, no versículo 15 até o versículo 23. Em Marcos capítulo 7, do verso 15 ao 23,
Jesus está ensinando e ele diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a sabedoria, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aonde estão todos esses males que Jesus citou aqui? Dentro de coração. Dentro do coração. Veja que ele não citou nada bom dentro do coração do homem. E às vezes nós dizemos assim: eu tenho um bom coração. Mentiroso, safado, eu tenho um coração tão bom, sem vergonha. Jesus está dizendo que não. Jesus não coloca nenhuma coisa boa dentro do coração do homem. O coração do homem é raiz de todos estes males. E isso é o que contamina. O que entra, não entra no coração, entra no ventre e sai. Mas o que sai, sai do coração. A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então veja o problema apresentado aqui por Jesus, irmãos. Ele apresenta o coração do homem, especialmente do homem não transformado, aquele a quem Deus ainda não trocou o coração de pedra para um coração de carne. E mesmo aquele que é trocado por carne, não imagine você que isso te faz bom, porque o próprio Senhor Jesus não aceitou ser chamado de bom. Ao ser assim chamado, ele disse: bom é meu Pai que está nos céus. Porque enquanto estamos nesse mundo, vivendo nesse mundo, contaminados pelos efeitos que nos cercam, pela carne que ainda está em nós, que não se converte, nós é que temos que encher o nosso coração do Espírito. Como disse Paulo, enchei-vos do Espírito. Se você se encher do Espírito, jamais satisfará as concupiscências da carne. Então, o que precisamos entender é o que está dizendo Jesus aqui: é pecaminoso, é cheio de impureza. É cheio de impureza, esse é o retrato do homem pecador. Ninguém pode dizer, meu coração é bom, eu tenho um bom coração, ou dizer, fulano tem um bom coração. Não, queridos, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem variação. Tiago 1,17. Ele diz que é de Deus as coisas boas que nós temos. É dele as virtudes que nós apresentamos. Então, ninguém glorifica ao homem, mas sim a Deus. Se somos usados por Deus de alguma forma, é Deus que deve ser glorificado. Entende isso? Porque no coração do homem só habitam essas coisas. E aí, voltamos ao texto em que Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é pureza de coração? O que é ter um coração limpo, já que vimos até agora que só tem coisa ruim, né? No coração? Como é que fica essa circunstância? Veja, certamente a pureza do coração, a limpeza do coração, não é algo que vai se apresentar apenas no exterior, não é? Não adianta olhar para o exterior de uma pessoa para julgá-la boa ou má. Não adianta olhar para a aparência de uma pessoa para saber se ela tem um coração bom ou não. Certamente, quando a Bíblia se refere a um bom, a um limpo coração purificado, não está falando de aparências exteriores. E Jesus foi claro também quando falou sobre isso, porque havia um grupo religioso na época de Jesus, chamados fariseus. Você já ouviu falar nos fariseus?
Religiosamente eram impecáveis, cumpriam a lei, sabiam a lei de cor e salteado, como se diz, não é? Sabiam tudo que ali estava escrito, tentavam praticar tudo aquilo e colocavam isso também para as pessoas como uma obrigação para todos. Colocavam esta obrigação, pressionavam as pessoas para que fizessem a coisa da forma como eles enxergavam, na sua interpretação da lei. Isso era comportamento dos fariseus. Agora, olha só o que Jesus diz dessa turma, irmãos. Mateus capítulo 23. Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 23 ao versículo 28. Olha a advertência de Jesus a esse grupo, né? Diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão... Está errado o texto? Está errado, errei. É Mateus 23, perdão. Eu estou vendo 22. Mateus 23, do 23 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, como é que eles o chamam? Hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eram muito cuidadosos em dar o dízimo centavo por centavo, mas esqueciam as coisas que eram ainda para Deus mais importantes. Mais ainda importante, Jesus diz, vocês deveriam sim dar o dízimo, mas deveriam também atentar para essas coisas que vocês têm omitido na percepção de vocês. No versículo 24, ele continua falando, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha como Jesus os confronta. Por fora, a aparência era impecável, o comportamento, a maneira de agir, as coisas que diziam, a doutrina que pregavam, tudo isso era impecável, mas Jesus está olhando para dentro e disse, por dentro vocês estão podres, por dentro cheira mal, por dentro não se parece nem um pouco com aquilo que vocês mostram pelo lado de fora. Então foi uma grande repreensão a Jesus a respeito do que somos no nosso interior. Então ter um coração limpo para ver a Deus, ter um coração purificado, nem sempre vai se apresentar na aparência. Porque muitos que a gente pensa que são, na verdade não são. Jesus disse isso certa vez aos judeus, dizendo, vocês vão se surpreender quando perceberem que meretrizes e publicanos vão entrar na frente de vocês no reino dos céus, e vocês, alguns, vão ficar de fora. Então, aquele que você não esperava, aquele que não tinha aparência, que não tinha o seu comportamento, talvez esteja lá e você esteja de fora. É o que disse Jesus. Então, o que ele está falando para nós, o conceito apresentado, é que não é exteriormente que eu vou julgar nem o meu coração, nem o coração de alguém. E isso não se expressa nem por aparência e nem por palavras, irmãos. Olha o problema que nos é apresentado agora. Em Mateus capítulo 15, volta em Mateus capítulo 15, vamos ler o versículo 8. Olha o que está escrito aqui por Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Olha o problema como se configura.
Já vi que pela aparência, pela doutrina, pela imposição, pela pseudo-santidade, pela aparência de santo, não consigo esconder o que está dentro de mim. E Jesus também diz, nem por aquilo que eu falo, nem por aquilo que eu canto. Ele diz, há um povo que se aproxima de mim, que canta louvores, que me honra com os lábios, que diz, ó Senhor, Deus maravilhoso, ó eterno, tudo me louva, tudo me exalta, mas o seu coração está longe de mim. Não é por bom comportamento, não é por boa aparência, não é por boas palavras, não é por bons louvores que nós apresentamos a Deus. O coração que Ele considera puro, que nos qualifica a ver a Deus, segundo Jesus nos ensinou. E não adianta também ser reconhecido por todas as pessoas, mas não ser reconhecido por Deus. Talvez todo mundo olhe para a gente e diga, que homem de Deus, que mulher de Deus, que pessoa maravilhosa. Não adianta ser reconhecido por homens, se você não for reconhecido por Deus. Por isso já disse várias vezes, eu não uso a expressão aceite Jesus, porque é Jesus que nos aceita, irmãos. Não adianta a gente mostrar alguma coisa que Deus não está, na verdade, vendo. As pessoas podem ver, mas se Deus não vê, não adianta nada aquilo que a gente mostra. E ilustrando isso, eu leio Lucas, capítulo 16, no versículo 14 e no versículo 15. Lucas, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante de quem? Diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Olha o que Jesus diz. Deus conhece o vosso coração. E embora vocês sejam louvados e exaltados pelos homens, isso, ao invés de melhorar, só piora a situação de vocês, porque aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Porque nada pode se elevar mais do que Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Entende isso? Então veja o que ele está dizendo, Deus conhece o coração de vocês. Certamente os fariseus não eram um bom exemplo de um puro coração, de uma pureza de coração. Mas para ilustrar essa simples palavra de Mateus 5,8 que nós lemos aqui no início, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, Jesus usa um exemplo dos mais simples possíveis. Já vimos tudo que não é, e agora ele vai nos dizer com um único versículo aquilo que realmente é e importa. Abra sua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. E está escrito assim, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Está aqui a receita, irmãos. Está aqui o predicado. Está aqui o que Jesus considera um limpo coração. Se tornar como uma criança. O exemplo de Jesus foi prático, foi encenado. Ele pegou a criança, mostrou a criança, a usou como exemplo e disse para os que estavam ali ao lado dele, se vocês não se converterem. Veja, primeiro, não há como ter um coração limpo sem conversão. Se não há conversão, não há nem esperança de ver Deus, nenhuma esperança de entrar no céu ou no seu reino. Mas Jesus, ao falar disso, ele é mais específico.
Ele diz: se vocês não se converterem, e para ele a conversão torna a pessoa parecida com uma criança, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 2 princípios Jesus está ensinando: o princípio da humildade, o princípio da simplicidade. Ele diz: se converta, mas não pense que você se converteu. A gente, no meio evangélico, costuma dizer assim: você é convertido ou é convencido? Tem muita gente que é convencido, né? Ela acha que é convertida, mas não é. O próprio apóstolo Pedro achava que ele era convertido, mas na última noite dele com Jesus, Jesus disse para ele: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Para dizer: olha, você não converteu ainda não, Pedro. Você pensa que é, você está convencido, mas agora você tem que se converter. Você tem que se humilhar. Você tem que reconhecer quem eu sou de verdade. Conversão é se humilhar diante de Deus. Conversão é se render ao Senhor. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Toda a minha capacidade, toda a minha inteligência, toda a minha ciência não conseguem suprir aquilo que só o Senhor pode me dar. Eu preciso me tornar como uma criança. Jesus, ao usar a criança como exemplo, a usou como um exemplo de pureza, a usou como um exemplo de inocência. Se você faz uma promessa a uma criança, ela acredita. Se você diz que vai dar um jato para uma criança, um Boeing, ela acredita. Ela não vai perguntar se você tem condição de comprar o Boeing, se você pode comprar o jato, ela não vai ver o seu contra-cheque, ela simplesmente acredita que você vai dar o jato para ela. Olha o problema de você prometer algo a uma criança, porque ela crê. O que salva o homem é o fato de crer. O homem que não se converte, ele não aceita se tornar como uma criança, de simplesmente crer. Por que você crê, criança, que o papai vai te dar isso? Porque o papai prometeu. Não tem lógica no raciocínio da criança. Não é porque o papai é rico, porque o papai tem... Não, é porque o papai prometeu. Essa é a criança. Por que você crê em Deus? Porque Ele é meu pai. Porque Ele prometeu. Porque eu acredito. Porque eu me humilho. Porque eu me coloco debaixo da sua soberania. Eu creio, simplesmente acredito. E é dessa criança que Jesus está falando. Veja, não é aquela criança levada que faz besteira, irresponsável, não é esse aspecto da criança. Jesus está exaltando o aspecto inocente da criança, da falta ainda de tantas malícias, né, que fazem com que você comece a duvidar de tudo. Quanto mais malícia a gente tem, mais a gente duvida de tudo. Mas Jesus disse: você tem que se converter e se tornar como uma criança, porque é esse coração humilde que vai te transformar, que vai fazer você ver a Deus. Então esse é o puro coração. E talvez você pergunte: mas como eu posso agora obter esse puro coração? A conversão é um primeiro passo. Essa rendição, essa humildade é o primeiro passo. Mas a Bíblia diz algumas outras coisas, em Provérbios capítulo 20, veja algumas coisas interessantes, porque às vezes as pessoas, quando ouvem essa palavra, ou quando leem a palavra de Deus, dependendo do discernimento que elas tenham, elas pensam que está envolvido aí algum esforço. Limpar o meu coração. Ah, Senhor, eu quero limpar o meu coração. Me dá uma escova de limpar coração, Senhor, né? Me limpa, Senhor, eu quero me limpar, porque quando eu olho para lá tem uma impureza, quando eu olho para lá tem outra. Senhor, eu quero me limpar, eu quero me auto-sacrificar. Todo auto-sacrifício é inútil, porque Jesus é o único sacrifício. Você crê nisso? Em Provérbios capítulo 20, versículo 9, está escrito assim: quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Eu purifiquei o meu coração, eu me limpei dos meus pecados. Isso é antibíblico. Quem fez isso foi Deus, que tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne.
É antibíblico o pensamento de que eu mesmo me limpei, eu mesmo me santifiquei, eu mesmo me purifiquei. É uma tentativa inócua. A única fonte de limpeza é o próprio Deus. Primeiro ele disse, eu tenho que me tornar como criança, eu tenho que crer, eu tenho que ser humilde, para reconhecer a minha pequenez diante de Deus. A criança é pequena. E assim o homem é diante de Deus. Todo aquele que se exalta, a Bíblia diz, será humilhado. Mas o que se humilha, por outro lado, será exaltado. Então, além disso tudo, eu preciso ir à fonte que é Deus. Eu quero ter um coração puro? Peça a Deus. Olha só o que diz Davi no Salmo 51. Um salmo que foi escrito por Davi depois de um pecado que abalou a sua vida tremendamente. Salmo 51, ele escreve depois da maior tragédia que aconteceu na sua vida em termos de pecado. No Salmo 51, versículo 9, o salmista Davi diz assim para Deus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí ele diz no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se Deus não criar, eu não consigo produzir um coração puro. Se Deus não produzir, eu não consigo fazer. Eu e ninguém tem a capacidade de pegar pedra e transformar em carne. Por isso Davi diz, Senhor, conhece a minha iniquidade e o meu pecado. Agora cria em mim um coração puro. Cria, faz do nada. Eu não estou pedindo para o Senhor consertar o meu coração. Eu estou pedindo para o Senhor fazer outro. Isso, queridos, só acontece quando você se dispõe a se render a Deus. Quando você se dispõe a se entregar para o Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20, que foi o tema do culto infantil de ontem, está escrito ali, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus batendo na porta, esperando alguém ouvir e abrir. E quando isso acontecer, ele entra, ele preenche, ele participa, ele ceia, ele vive com aquele que abriu a porta. É a única maneira de ter um coração limpo, é deixar Jesus entrar, irmãos. Porque sem ele o coração é impuro, é empedrado, é sujo. Só a presença dele pode transformar a pedra em carne. Pode mudar completamente essa história. E porque ele levou os nossos pecados, ele purificou o nosso coração. O versículo conhecido em Isaías, capítulo 53, veja só como fala sobre o Messias. Versículo 4 ao versículo 6 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou a iniquidade, a impureza, está toda ela jogada sobre Jesus. Isaías diz isso 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, mas afirmando que esse seria o trabalho do Messias, levar as impurezas. Então, se ele não levar, elas permanecem sobre mim. Se elas permanecem no meu coração, eu não posso de maneira nenhuma, por mais que eu me esforce, ver a Deus. A Bíblia diz que a fonte de tudo isso é o próprio Senhor. Abra a Bíblia no Salmo 119, no versículo 9 até o versículo 11 do Salmo 119, a palavra do nosso Deus, Salmo 119, do 9 ao 11, diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se Jesus não entrar, não entra a palavra.
Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo que se fez carne. Se Ele não entrar, não entra a palavra. Se a palavra não entrar, não sai a impureza. Se a palavra não entrar, não sai a sujeira, irmãos. Então Jesus precisa entrar, e para Ele entrar, quem abre a porta é quem ouve a voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta não é forçada, a porta não é arrombada, a porta é aberta pelo dono da casa. E o dono da casa é você, que precisa abrir a porta do seu coração, reconhecendo que o sangue de Jesus é de fato a única solução para limpar o seu coração, para te permitir ver a Deus. Em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, lá no versículo 5 em diante, 1 de João, capítulo 1, verso 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê, irmãos? De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se isso é verdade, se Jesus verteu seu sangue para purificar os nossos pecados, Ele é o único que pode limpar o nosso coração. Ninguém diga tenho coração bom, ninguém diga não tenho pecado, porque assim fazendo, está fazendo Deus de mentiroso. Mas se você admitir que é sujo e que precisa de limpeza, e abrir a porta do seu coração, Jesus entrará, e Ele ceará contigo, e você com Ele. E aonde Jesus está, a limpeza. Aonde Jesus está, entra a palavra. A palavra impede você de pecar contra Ele. Você é incomodado por ela. Essas coisas se transformam. Mas se todavia alguém pecar, tendes advogado, Jesus Cristo. O advogado é aquele que está do lado, é aquele que está junto, defendendo. Então, ainda assim, tem Jesus como advogado. Irmãos, não há como ter um coração puro se não for dessa forma. As bênçãos que vêm de um coração puro, a primeira delas você viu no versículo inicial: verão a Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado, porque verão a Deus. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Não há bênção maior do que essa. O pecado afastou o homem de Deus. Lendo aqui um dos últimos versículos, em Isaías capítulo 59, versículo número 1 até o versículo número 3, olha como a Bíblia apresenta essa realidade, que muitos até ignoram. Isaías 59, do versículo 1 ao versículo 3 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Características de um coração sujo, de um pecador, a fonte de todas aquelas coisas que Jesus falou no verso que a gente leu. Fonte de toda essa maldade é o coração do homem sem Deus. Então isso me separa de Deus. E como eu vou ver Deus se eu estou separado dele? Impossível disso acontecer. Mas quando eu tenho Cristo, quando eu abri meu coração para Ele, quando Ele habitou, quando Ele trocou, tirou de pedra, colocou de carne, enquanto Ele está comigo, sendo meu advogado, aí tudo muda, meu amado. Abra aqui em João, capítulo 14.
Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 8 até o versículo 9. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Limpos de coração verão a Deus. Quem é o Deus que você vai ver? Jesus, a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, não tem imagem. A imagem do Deus invisível é Jesus. Ele disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. O limpo de coração vai ver Jesus. Vai ter com Jesus a maior de todas as suas experiências, depois dessa vida, terminá-la e encontrar-se com Jesus. Mas isto é preciso primeiro, conversão, mudança, transformação, que Deus vai operar, porque ninguém consegue limpar o próprio coração. Esses purificados por Cristo, esses sim verão a Deus. Agora, um último versículo que eu quero deixar, está em Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao versículo 11 está escrito: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se eu me converto, para eu ser purificado, eu preciso também confessar. Eu preciso abrir a minha boca e dizer diante de todos: eu confesso Jesus como meu Senhor, o meu Salvador. Eu me rendo e eu me submeto a Ele. Quero ser como uma criança nos braços do meu Salvador. É ordem de Deus. Se você crê com o coração, confesse com a boca. Lembra do princípio? A boca fala do que o coração está cheio. Você crê? Está cheio de fé. Então fale da sua fé. Confessar vem de fé. Confessar é falar da sua fé. Deus vai te dar uma oportunidade essa manhã. Curva a sua cabeça, vamos orar. Se há alguém aqui essa manhã que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer agora se render aos pés de Jesus e como uma criança ser limpo e tratado por Ele, se o Espírito Santo tocou no teu coração, trouxe a fé, encheu de fé, agora é hora de você abrir a tua boca e dizer: eu quero. Há alguém aqui que quer fazer isso essa manhã? Levante a mão e eu quero orar junto com você. Há alguém? Há alguém? Levanta a mão alta, eu preciso ver. Acena para mim. Há alguém aqui quer entregar sua vida para Cristo? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor? Sim. Alguém? Opa! Glória a Deus. Vamos orar? Esse é o Pablo. Pablo quer entregar sua vida para Jesus, quer se render a Ele, quer confessá-lo, porque ele quer ver a Deus. E eu sei que a partir de hoje, Deus vai se mostrar cada vez mais para ele. Cada vez mais, ele vai ter experiências com Deus. Deus que é real, que é vivo e verdadeiro. A cada dia mais, vai dar essa experiência. Mais alguém ainda há uma oportunidade. Vem aqui você. Quem mais? Quem mais está com dúvida? Vem. Se você crê, vem. Não? Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do Pablo, Senhor. Pelo que o Senhor está fazendo agora, que já foi começado há um tempo atrás. Mas hoje é o dia da consumação. Hoje é o dia da confissão. Hoje é o dia da entrega, da rendição, meu Pai. Eu te agradeço por isso. É um milagre que o Senhor está fazendo, Deus. Mas eu creio que há muito mais ainda na vida do Pablo.
há muito mais da tua unção, do discernimento de Deus que o Senhor há de revelar a cada dia, promovendo a mudança necessária em todas as áreas. É só o início de uma grande caminhada, mas é algo definitivo e único que começa agora, na confissão do Pablo diante da igreja, porque crê no seu coração, confessa com a sua boca. Enche agora, Senhor, o seu coração da tua presença, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor. Nós te agradecemos por essa vida preciosa, te louvamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Pai. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova, peça a Deus, me renova. Ele é que pode fazer isso. Na palavra. Não retire o teu Espírito. Amém, Senhor. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e olhar para trás. eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Obrigado, Jesus. Cria em mim, ó Deus. Cria, Senhor, em nós. Cria em mim, ó Transforma, Deus, Pai. coração. Oh, Deus. Renova, Senhor. Renova, Pai. No Espírito e na palavra. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros. Não mais, Senhor. Não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro E viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor, limpa-nos, meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Lembra você, tem almoço na cantina missionária.
Hoje à tarde tem evangelismo. Hã? É verdade. Então vamos servir a ceia. Eu estou feliz aí, pronto. Ai, misericórdia, né? Já ia me despedir. Amém. Prepara o teu coração para participar da ceia. É um momento de comunhão, é um momento de confissão também, de colocar diante de Deus aquilo que Ele já sabe, não é? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Esse autoexame não é para contar para Deus uma novidade, mas é para que eu enxergue aquilo que Ele já enxerga, para que eu veja, eu preciso mudar. Como nós cantamos aqui, eu preciso fazer diferente, eu preciso aprender com os meus erros, eu preciso mudar a minha vida. Que a gente possa fazer. Que haja agora uma reflexão diante de Deus, para depois participar, como diz a Bíblia Sagrada. Como diz a Bíblia, fazemos isso em memória de Jesus, lembrando do que Ele fez, de todos os benefícios que recebemos. Como ouvimos hoje na palavra, ninguém tem um coração puro se Jesus não fizer essa obra, se Jesus não entrar e limpar, se Jesus não entrar e habitar, ninguém pode ter um coração puro. Obra do Senhor na cruz, levando sobre Ele as nossas iniquidades, é razão suficiente para celebrarmos a ceia, lembrando de todos os benefícios que nós recebemos. Senhor, abençoa o pão que partimos, aquilo que ele representa, simbolizando o teu corpo, o teu sofrimento em nosso favor. Obrigado por podermos participar disso e sermos tão grandemente abençoados com o perdão dos nossos pecados, com a mudança do nosso coração. Foi tudo isso que recebemos do Senhor naquele dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi até o final e nos salvou. Oramos por isso, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do pão. Aqui temos o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, simbolizando o sangue que foi derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados, purificação da nossa vida. Oh Jesus, obrigado pelo sangue derramado, pela obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, nos dando um novo coração, Pai, mas ainda pecados do dia a dia que precisamos confessar e deixar, que precisamos apresentar diante do Senhor, nosso advogado. Limpa-nos, Senhor, no dia a dia também. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Não queremos errar novamente, queremos aprender com os nossos erros. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor.
Que esse cálice nos lembre da aliança que temos na igreja, uns com os outros também, porque todos estamos debaixo dessa mesma aliança. Fala o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Continuar no erro, que viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Aleluia. Amém. Agora é para valer. Acabou o culto.